Tudo Posso está de volta e você vem com a gente. Pode mandar sua pergunta através do WhatsApp 0 operadora 11 94494 5023. Eu, a Maria Cândida, os nossos convidados, estamos todos aqui esperando o seu recadinho, os seus questionamentos, perguntas inclusive sobre vacinação animal. Vacinar é induzir o organismo do seu animal através de alguns elementos que chamamos de antígenos, a estimular o sistema imunológico do cão ou do gato a formar células que irão agir como soldados para defender o organismo contra o ataque de determinadas doenças que podem causar, inclusive, até a morte do seu bichinho. E as vacinas disponibilizadas no mercado fornecem proteção contra várias doenças. E as mais comuns e as que mais matam, né? A gente está falando aí de leptospirose, hepatite, coronavírus e também a raiva. E para esclarecer a importância da vacinação na prevenção das doenças, a gente está recebendo aqui o médico veterinário, o Dr. Marcos Fernandes, para tirar todas as dúvidas existentes nesse meio que envolve a vacinação dos animais. Dr. Marcos, bom dia. Tudo bem, Rafael? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A vacinação animal, a mais comum que a gente conhece é a antirrábica, né? Contra a raiva. É isso, né, Marcos? Exatamente. Aliás, essa é uma das pautas mais interessantes que a tua produção selecionou. Opa, que bom! Porque eu costumo dizer que a gente sente o quanto o tutor gosta do animal pegando a carteirinha de vacinação e vendo que está em dia. Tá, perfeito. Porque a vacinação é super, hiper, mega importante. Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Então a carteirinha de vacinação é um belo termômetro do amor que você sente pelo seu animal. Por isso a vacinação é tão importante. Agora, todo animal deve ter a sua carteirinha de vacinação? Todo. Seja cão, seja gato. Né? Desde filhote, nós iniciamos o esquema de vacinas. Né? Aliás, você perguntou com relação às doenças, Sim, né? sim. E citou a raiva. A raiva. Né? Nós temos a sinomose, a hepatite, como você falou, a leptospirose, como você falou, a rinotraqueite, a calicivirose, no caso dos gatos, enfim. É uma série de doenças que nós temos que podem ser evitadas através da prevenção ou imunização. Mas por que a raiva é mais difundida, a vacinação contra a raiva é mais difundida que as outras? Porque é uma doença mais grave. É a pior doença que nós temos. As outras doenças, dependendo do caso, da situação, você pode até levar o paciente à cura. A raiva não. A raiva você pegou, você morre. Nós temos um caso agora no Nordeste em que o indivíduo, felizmente, não morreu. Mas é uma doença tão grave que ele está vivo, mas com sequelas. Da mesma forma que acontece com o ser humano, né, com o bebê, principalmente, né? Existem fases para cada vacina, doutor Marcos? Quando a gente fala do animal, né, claro? Existe. No caso do cachorro e do gato, inicia o esquema vacinal com 42 dias e faz 3 doses de cada vacina a cada 21 dias. A partir daí o animal está completamente imunizado, mas ele toma a vacina anualmente. Todo ano ele toma. O sistema imunológico do cachorro e do gato é diferente da criança. Nós tomamos as vacinas quando éramos crianças. Sim, e depois crianças. Nunca mais tomamos. É raro, né? Isso, é raro. Eles não. Os cães, eles tomaram as vacinas quando filhotes, mas eles devem revacinar anualmente. Tá, e essa vacina anualmente, por exemplo, a raiva eu sei que é anualmente, né? Pelo menos em função dessa informação. Então quer dizer que eu tenho que levar o meu gato para ser vacinado? É isso? Anualmente. Não só contra a raiva, mas no caso do gato, ele toma uma outra vacina chamada quádrupla felina. Quádrupla, porque tem é uma vacina que protege contra 4 doenças. Calicivirose, panleucopenia, clamidiose, enfim. E no caso dos cães, eles tomam mais 2 vacinas além da raiva. A famosa óctupla, ou V8, e a vacina de gripe. Né? Então, são essas as 3 vacinas que nós damos nos cães e nos gatos, 2 vacinas. Mas, doutor, aí tem um porém, né? Porque assim, a antirrábica, né, contra a raiva, seja para o cão ou para o gato, uma vacina gratuitamente encontrada na rede pública de saúde. Pelo menos existem campanhas para isso. Exatamente. E as demais vacinas? Aí tem que sair do bolso do tutor, é isso? Infelizmente. Infelizmente, Rafael, o ideal seria que o Estado fornecesse isso. Né? Mas, infelizmente, no nosso país, a saúde pública ela não é valorizada. Nós não temos a cultura da prevenção. Aqui tudo é cura. Tudo é cura, isso é verdade, né? Então nós temos que equipar um hospital com tomógrafo. A gente só lembra do médico, na verdade, da saúde, quando a dor de barriga já chegou. Exatamente. Rafael, em países mais desenvolvidos, a prevenção é ali que se investe grandes volumes de dinheiro. Justamente porque é mais barato. Muito mais barato prevenir do que remediar, como diz o ditado popular. A raiva é a única doença dos animais que pode se prevenir com vacina que é transmitida para o homem? Basicamente. Pelo menos é a mais importante. Tá? Existem outras vacinas, por exemplo, a leishmaniose.
A leishmaniose é uma doença que hoje nós temos uma vacina, ela é recente. E ela é uma doença que passa do cão para o homem, por exemplo. Mas a mais grave ainda continua sendo a raiva. Tem alguma contraindicação na hora de vacinar o cachorro, vacinar o gato? Animais gestantes, por exemplo? A gente não costuma vacinar animais gestantes, animais muito novos, menos de 42 dias. E aí, se você perguntar por quê, eu vou dizer que é por conta dos anticorpos maternos. Porque quando o filhote está mamando leite, ele está sendo vacinado. Só que essa vacinação termina com 40 dias. Né? E aí o animal precisa da vacinação, termina a vacinação natural e vem a vacinação mas, artificial. por exemplo, não transferiria essa imunidade da mãe para o filhote? Mas acaba. Acaba. É temporário. É limitado, então. É limitado. Quando acaba, vem o esquema vacinal que o profissional propõe. E o animal que já está doente? Não deve ser vacinado. Não deve? Não. Aí tem que curar primeiro, tem que tratar, buscar a causa, isso. Isso. Porque como você falou no início do programa, né, vacinar é colocar dentro do corpo do animal os antígenos, ou seja, o vírus, a bactéria que provoca a doença. Criar os soldadinhos, né? Exatamente. Só que esse vírus e bactéria está enfraquecido. Eles foram tratados, estão enfraquecidos. Mas na medida que são colocados no organismo, o organismo reage a essa doença, produzindo anticorpos e prevenindo contra os vírus ambientais. Né? Eu lembro que lá na infância eu levava cachorro para vacinar e a informação que a gente tinha era não deixe o cachorro beber água logo depois da vacinação antirrábica. Não faz sentido. Não faz sentido? Pode? Não tem Pode, problema? Pode. A raiva é conhecido como também hidrofobia, fobia à água. Talvez venha disso. Fobia à água. Fobia à água. Por quê? O cachorro com raiva, ele não consegue beber água. Né? Por isso que ele saliva. Ele saliva porque ele tem disfagia, ele tem dificuldade de engolir, né? Então ele fica com aversão, com medo à água, né? Talvez venha, né, essa crendice popular venha desse dado que a raiva tem o nome de hidrofobia. E por que no caso da vacinação contra a raiva, né, das outras também, a gente tem que ficar renovando anualmente as vacinas? Porque o sistema imunológico do cão é diferente do homem. Necessariamente, o sistema imunológico desses animais precisam de estímulos anuais. Frágil? Seria mais frágil? A gente pode dizer isso? Entre aspas, mais frágil. Sob o ponto de vista que você está colocando, sim, porque você vê, nós tomamos a vacina quando éramos crianças e até hoje. Não, até porque assim, a gente tem a vacina contra a gripe, né, para os adultos, só que a gente sabe que o vírus da gripe ele é mutante, né? Isso. Talvez a associação que estivesse fazendo aqui é justamente isso, que o vírus da raiva sofresse também uma mutação a cada ano e a vacina viesse mais forte. Não, ele não tem essa propriedade. Já o vírus da gripe tem. O vírus da raiva é sempre o mesmo. Né? Tanto que é sempre a mesma vacina. Obviamente, eles mudam detalhes da produção, tecnicamente, da vacina para ficar cada vez mais eficiente. Né? Mas ele não tem a capacidade de mudar. Eu sigo conversando com o Dr. Marcos Fernandes hoje sobre vacinação, a importância de vacinar os nossos cães, os nossos gatos, os animais de estimação. E se você de todo o Brasil tem pergunta, pode mandar para a gente. 0 Operadora 11 944 94 5023. Nosso WhatsApp está aqui à disposição. Doutor Marcos, vacinou. Tem alguma reação? Tem. Tem reação? Tem reação. Quais são as mais comuns aí? Ou muda de vacina para vacina? Muda de vacina para vacina. Algumas vacinas provocam mais reação. Você sabe que nós, Rafael, homeopatas, não gostamos tanto assim das vacinas quanto os alopatas. Eu já ia chegar nesse ponto. Você estava só esperando, Tava né? só esperando. Ele tinha que falar alguma coisa diferente, né? As vacinas, elas provocam reações importantes no organismo, mas não é por isso que você não deve utilizá-las. Existem medicamentos que eliminam uma doença chamada vacinose, que é a doença provocada pela vacina. Doença provocada pela vacina? Exatamente. Vocês já ouviram falar, gente? Para mim é novidade. Toda vez que você é vacinado, o teu organismo adquire uma doença chamada vacinose, que tem alguns sintomas. No por homem exemplo, também? No homem também. Febre, apatia, dor, né? Uma sensibilidade na região, etc. Na homeopatia, tem medicamentos que eliminam a vacinose. Ou seja, o animal toma a vacina. Em vez dele ficar triste, apático, febril, ele perde todos esses sintomas. Isso pula essa etapa. Ele pula essa etapa. Ele não sofre com a vacina, né? Criança é muito comum. Reação vacinal em criança isso é verdade algo mesmo. importante. Criança fica modinha, né? Se essas crianças ou os animais, na medida que forem vacinados, fizerem uso da homeopatia, esses sintomas indesejáveis da vacina são eliminados. Né? Então, é um detalhe em que os homeopatas trabalham bem. Os homeopatas, no geral, eles não deixam de vacinar. Tá. Seria, então, um exercício até de observação do tutor com os animais depois da vacinação, é isso? Sim. Eu observo, eu sei
medir, mensurar que tipo de reação que meu animal teve. Se é algo muito prolongado, se eu percebo que está sendo sofrível para ele, eu devo buscar uma outra alternativa. Nesse caso, homeopatia, seria isso? Perfeitamente. Ou aqueles animais que sabidamente têm uma maior sensibilidade à vacina. Fazer o uso da homeopatia antes de ser vacinado e fazer o uso da homeopatia depois de ser vacinado minimiza os efeitos colaterais. Mas não é substituir a vacinação pela homeopatia? De forma alguma. Tá. É associar as duas, é isso? Associar. Para o paciente não sofrer. Né? A gente sempre indica a vacinação. Há quanto tempo a gente tem a vacinação, doutor Marcos? Olha, antes da sua resposta, eu estou falando isso porque é o seguinte, o doutor Marcos sempre vem aqui, né, e nas nossas conversas, eu sei que ele defende, inclusive, que os animais sejam tratados lá, alimentados com a comida nossa de cada dia, a alimentação do homem. É justamente essa, claro que com um preparo diferenciado. E o doutor Marcos já enfatizou aqui que nós temos essa ração canina, pelo menos, há 60 anos. A vacinação está ali de igual para igual, é mais antiga, é mais recente? Está de igual para igual. Cada doença tem uma data em que iniciou-se a vacina. Por exemplo, sinomose, que é uma doença em cão que mata. Mata mesmo. Essa doença chegou no Brasil mais ou menos em 1978, 1979. Ou seja, para essa doença nós temos vacinação desde essa época. Quando nós adquirimos a doença no Brasil, ela já tinha nos Estados Unidos e passamos a importar a vacina americana para prevenir os nossos animais. É justamente a partir de um surto da doença, exatamente, de algo em massa que começou a acontecer, seria exatamente, isso? Exatamente. Leishmaniose. A leishmaniose tinha muito no Nordeste, está vindo para o Sul. Os laboratórios farmacêuticos, então, em função desse aumento, né, dessa expansão da doença, estudou e hoje produziu uma vacina que é recente. Né? Aqui no Brasil tem 1 ano que nós estamos vacinando contra a leishmaniose. Tem um monte de pergunta para fazer, mas o público de casa também. Então, Maurício, muito bom dia. Bem-vindo ao Tudo Posso de hoje. Bom dia, Rafa. Vocês estão aí falando de sinomose e chegou uma dúvida em relação a essa doença. A Ana Clara é daqui de São Paulo, ela manda assim, ó, tive um cachorro que morreu de sinomose. Dizem que o vírus fica em casa por 2 anos, por isso tenho medo de pegar um filhote. Ele corre risco mesmo vacinado? Olha que boa pergunta. Nossa, excelente. Não corre. Se o animal dela... A sinomose, de fato, é verdade, ela fica no ambiente muito tempo. Mas veja, se ela quiser ter um outro animal, o ideal é que ela adquira esse animal, faça as vacinações, enquanto não tiver todas as vacinas, que mantenha esse animal na casa de um parente, de um amigo. Longe daquele ambiente. Longe daquele ambiente. Okay. E quando ele receber as 3 doses da vacina, ele vai ser considerado completamente imunizado. Pode retornar ao local que não vai adoecer. Só a higienização desse ambiente não basta, doutor Marcos? Depende. Se a casa tiver grama, tiver quintal, você não consegue higienizar. Né? 100%. 100%. A ideia de higienização, imagino você, na pergunta, é num piso frio. Né? Mas, por exemplo, o quintal. Fica ali na grama, na terra. Maurício, mais pergunta aí, né, rapaz? Tem sim, ó. A Felipa Maria, ela é do Ceará. Ela manda que na primeira vacina, o cachorro dela ficou mole, dormindo muito, durante 1 semana. E ela pergunta se isso é normal. Essa leseira no cachorro. Essa leseira é a tal da vacinose. A doença que toda vacina provoca no organismo do animal. Se esse animal tivesse tomado homeopatia após ter sido vacinado, esses efeitos colaterais teriam sido minimizados. Essa homeopatia, quem receita? O próprio médico homeopata, é isso? O próprio médico homeopata. Todo médico homeopata tem uma ala muito radical, que é até contra a vacina, o que não é, eu não comungo dessa opinião, né? Eu entendo que deve vacinar, mas deve tratar fazer uma associação, né, dos 2 tipos. Eu entendo que sim. Perfeito. Maurício, tem mais pergunta aí com você? Tem sim, ó. O Fernando Judá, ele é de Pernambuco. Ele fala que o veterinário dele dá diversas vacinas opcionais, né? Além das fundamentais, tem as opcionais. E ele pergunta quais são as opcionais que são boas de dar para o cachorro. Vacinas opcionais. Tem uma, giardia. Giardia. Só que a giardia não deve ser dado em todos os animais. Por exemplo, aqui em São Paulo, Rafael, um animal que mora num apartamento, não tem contato com terra, quase não tem contato com outros animais, eu entendo, na minha opinião, que não deve ser utilizada essa vacina. O que é giardia? Giardia é um protozoário que dá no intestino, é um vermezinho, que dá no intestino e provoca um quadro de diarreia, dores abdominais, desconforto abdominal. E tem um detalhe, passa para a gente, né? A giardia do cão ou do gato pode passar para o homem. E né? o que causa no homem? O mesmo quadro. O mesmo quadro. Desconforto abdominal, diarreia, sensação de flatulência, né?
a sensação de gases, de barriga, abdômen distendido, né? A minha gata não tem contato com outros animais, isso porque a gente mora em apartamento. Vacinação nesse caso, o que é fundamental para ela? Seja para gato ou até para cachorro que vivem na mesma realidade. Apesar dela estar dentro de um apartamento, ainda assim eu indico a vacina de raiva e a vacina quádrupla, que você pode até fazer com que ela não tenha contato com outros animais, mas às vezes você tem contato. Tá. Você vai na casa... De eu ir para a rua ou para casa de alguém... Isso. A casa tua tem a porta aberta para vírus e bactéria entrar em função de você ter contato com outros animais, né? O que não tem como não ter, muitas vezes, né? Você vai na casa de um amigo, tem gato, você brinca, né? Quem gosta de animais, como você é um amante dos animais, você vai. Ó, eu vou receber, acho que agora um puxão de orelha, porque é o seguinte, desde que a Olenka chegou em casa, tudo bem, ela tomou as vacinas iniciais lá na vida dela, ok? Perfeitamente. Mas depois ela nunca mais saiu do apartamento para ser vacinada. Isso já tem 3 anos. Vacinação atrasada. E aí? Vacinação atrasada. Olha, um gato confinado num apartamento, a possibilidade dele adoecer, Rafael, eu tenho que concordar que é muito pequena. Mas isso não invalida a vacinação. Acho que uma única vez ela pegou um resfriadinho, que eu percebi. No caso, o gato ainda, ele está mais protegido. Agora, o cão necessariamente tem que ir num pet shop, que é um local contaminado. Precisa mesmo. O cão tem que passear na rua, ir em praça pública, Ibirapuera, Praça Buenos Aires, aqui em São Paulo, que são locais bastante contaminados. Então, o gato ainda, né, ele está preservado, mas o cão, ele tem um contato muito maior com esses vírus e bactérias. Tá, no caso do cachorro, então, do cão, com vacinação atrasada, qual que é o processo? Vai tomar todas as vacinas de uma vez só? Toma. Se for adulto, todas as vacinas de uma vez só. Uma dose de cada. Porque o adulto toma uma dose de cada. O filhote é que tem esse esquema de 3 doses, com intervalo de 21 dias, e depois, anualmente, toma uma dose de cada. Não pode vir uma reação abrupta aí não, doutor Marcos? Não. Um animal adulto ele pode tomar as 3 vacinas, V8, raiva e gripe. Mas todo animal que eu vacino, eu faço uso de remédios homeopáticos. Né? Quais fatores aí, doutor Marcos, que vão influenciar nesse processo de imunização, além da própria vacina? Uma boa alimentação ajuda também? Ajuda. É fundamental isso? Não há dúvida. Você tocou num ponto importante. Uma alimentação equilibrada deixa o sistema imunológico resistente. Mas sabe, Rafael, o que eu vejo muito o sistema imunológico fortalecido é pela felicidade. O amor, a alegria do cachorro, estar num ambiente bom, uma energia boa, passear, ter contato com outros animais, isso é fantástico. Animais de pessoas tristes, deprimidas, ambientes ruins, com grandes, pequenos espaços, com grandes confinamentos, digamos assim, né? O animal muito fechado, né? Ele adoece mais. Acho que é bem aquela história, assim, quando o dono chega em casa triste, chateado, a gente já ouviu falar, né, vários relatos aí que o cachorro percebe, né, e ele vem justamente nessa tentativa de acariciar, né, de ficar juntinho, abraçado, justamente ali, né? Verdade. Sabe aquela história quando a gente está apaixonado, a pessoa fala assim, nossa, que pele boa, você tá amando? Por que a pele fica boa quando você está apaixonado? Você está feliz. E o externo é reflexo do interno. Se a tua pele está boa, o teu sistema imunológico está bem, você não vai adoecer, né? Então, a felicidade, a saúde, na verdade, é fruto de toda uma combinação de fatores. Físico, mental, emocional e até espiritual. Vacinou, qual que é a resposta do organismo com a vacina? A imunidade já vem, assim, de imediato? Não? Em 3 dias. 3 dias? 3 dias o animal está completamente imunizado. Já. Tá, mas aí nesse período de 3 dias, eu devo evitar algum comportamento com o cachorro, com o gato? Deve evitar de sair e frequentar lugares contaminados, como praças públicas, por exemplo, que é o local mais contaminado, e pet shops. Vamos lá, Maurício, tem mais WhatsApp chegando pelo 0 operadora 11 944 94 50 23. Vamos aproveitar vocês de casa aí a presença do Dr. Marcos Fernandes e mandar perguntinha para cá, né, Maurício? E muita gente está aproveitando, viu, Rafa? Ó, a Carolina Lima, de Minas Gerais, ela manda assim, adotei um cachorro e ele já tem mais ou menos 2 anos. Não sei a procedência e também não sei se ele já tomou alguma vacina. O que devo dar a ele, doutor? Olha aí, boa pergunta, essa é ótima. Nesses casos, quando nós não temos o histórico, que é o caso desse animal lá em Minas, ela deve considerar que ele não é vacinado. Deve ir ao veterinário, toma as 3 doses, V8, raiva e gripe, e pronto. Só o ano que vem, revacinação. Tá, vacinação demais não vai fazer mal para o cachorro?
não vai fazer mal. Digamos que esse animal fugiu de uma casa e ele era vacinado. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora, o problema também são os animais de rua, né, doutor Marcos? Né, que infelizmente a gente não sabe, né? Não são vacinados. Na verdade é bem essa, né? Tem muito cachorro abandonado por aí, gato abandonado por aí, né? E aí o contato desses animais com os nossos animais pode trazer problema também. Não há dúvida. Aliás, o maior medo da contaminação da raiva é por conta dos animais errantes nos grandes centros, né? Por exemplo, um gato raivoso, ele tem contato com muitos outros gatos. Então, ele pode contaminar muitos gatos, que podem contaminar muitas pessoas, né? Então, falta o Estado brasileiro em levar a prevenção mais a sério. Aliás, não só o Estado, mas a população também, né? É um binômio, né? É o Estado associado a uma população mais consciente, né? Esquecer que nós temos que tratar na doença, tem que prevenir. Nós já tivemos casos, acho que isso faz coisa de 2 ou 3 anos atrás, que a vacinação antirrábica foi praticamente suspensa por falta de doses que não foram distribuídas do Estado para os municípios. Qual que é o perigo disso, doutor Marcos? Nossa, boa pergunta. O perigo é a raiva que está controlada num determinado local, como a cidade de São Paulo, voltar a ocorrer, né? Você sabe que a Organização Mundial de Saúde determina que para uma doença ser totalmente erradicada num local, numa cidade, ela não deve aparecer durante 20 anos, né? Isso não é real. Aqui em São Paulo? Nós tivemos um caso de um gato com raiva em 2011. Nós estamos em 2015, é só 4. 4 anos? Falta 16, né? Então, o assunto é sério. Por isso que eu comecei o programa falando da importância da pauta de vocês em falar sobre a vacinação. O caminho é a prevenção. Nós temos que olhar a medicina, ou a veterinária, ou a odontologia, que seja. O certo é não adoecer, né? Não adoecer é o correto, em todos os sentidos. É barato, é melhor, a gente não tem problema, não fica com sequelas, enfim. Né? O senhor falou em barato. A vacinação antirrábica, pelo menos, a gente sabe que é gratuita na rede pública quando tem disponível. As demais vacinas, é claro que eu vou procurar um sistema particular, seria isso, privado. O custo das vacinas, doutor Marcos, tem uma ideia? Eu tenho sim. Olha, uma V8, que é a vacina, tirando a raiva mais importante, custa em torno de 70 a 80 reais. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Então, Rafael, é caro? Olha, não é barato, mas se você dividir 80 reais por 12, que seria 12 meses de proteção, a gente vai ver que, nossa... Tá, aí vamos supor, eu não vacinei contra a V8. Qual o custo do tratamento? Só para a gente poder fazer um comparativo aqui. Quanto isso pode custar para o meu animal? Não só na questão do tratamento, mas das deficiências, das sequelas que a doença pode trazer para ele. Vamos dizer que o animal pegou, você não vacinou, e o cachorro teu pegou sinomose. Você economizou 80 reais por não ter vacinado. Você vai gastar hoje R$1.000, R$1.200, R$1.500 e há a possibilidade de você gastar até mais, teu animal morrendo. Então vamos lá, vacinação é investimento, é isso? É. Né? Porque depois, a hora que você for cuidar, aí realmente é o gasto. Quem ama a vacina? Maurício, mais pergunta. Rafa, ela não se identificou ainda, mas a pergunta dela não tem a ver com vacinação, mas ela pede uma ajuda, porque é o seguinte, o olho do cachorrinho dela só fica lacrimejando e coçando. E ela pergunta para o doutor o que ela pode fazer em casa para tratar, e ela manda que confia demais aqui no nosso programa, Rafa. Olha, isso é bom, né? Tá vendo, doutor Marcos? Fazendo sucesso com a gente aqui. Bom, eu agradeço a confiança, né? Mas entendo que ela deve procurar um veterinário. Sabe por quê? Se for um olho só, eu entendi que é um olho só. Dentro do olho, Rafael, nascem pelos. Como sobrancelha, nascem pelos. Então, se ela não levar no veterinário... Dentro do olho? Dentro do olho. Animal? Chama distiquíase. Algumas conjuntivites, algumas reações, algumas conjuntivites que o animal tem de repetição, como é o caso que ela diz, é por conta de um corpo estranho. E esse corpo estranho, muitas vezes, é um pelo que nasce dentro do olho, que com uma pinça o veterinário tira. Mas somente o veterinário pode identificar e tratar o animal. Tenha certeza que realmente essa é a causa. Exatamente, isso, né? Exatamente, né? Eu não posso prescrever nada, até porque eu não teria condições de saber o que é. A gente está aqui, né, por telefone, WhatsApp e tal, não tem condições de prescrição. Aí, doutor Marcos, né, uma tia sabe que essa nossa telespectadora está com esse problema, ela lembra que a amiga de uma vizinha também teve um cachorro com o mesmo problema. Aí ela resolveu pegar um colírio e deu certo, um colírio nosso, né, que os homens usam, né, e aplicou no olhinho daquele cachorrinho lá e deu certo, e vai receitar a mesma coisa. E aí? Rafael, sabe que... Isso é muito comum, né? Muito comum. E vou te dizer o que é mais comum. Eu já vi muito cachorro ficar cego, porque
porque as doenças oculares, elas galgam, elas caminham muito rapidamente. E lesões no olho, nos olhos, muitas vezes são irreversíveis. Então, se a automedicação ou a altermedicação já é ruim, né, para as doenças dos olhos, ela é mais grave ainda. Ó, então cuidado, hein? Essas receitas caseiras que passam de pessoa para pessoa aí, essa prescrição aí, nada de brincar de médico, seja com o ser humano e também com o seu animal de estimação. Tome muito cuidado em relação a isso. Doutor Marcos, a gente falou muito aqui sobre a vacinação de cães e gatos. Outros animais também precisam de vacinação? Ah, sim. Todos os animais. Aliás, a grande maioria dos animais que nós criamos para consumo de proteína animal, por exemplo, bovino toma vacina de raiva. Sim, sim. Isso é Bovino verdade. toma vacina de febre aftosa. Enfim, os equinos também tomam vacina. Os suínos tomam vacina, as aves tomam vacina. Então, na questão das aves, tem muita gente que cria pássaro em casa, por exemplo. Esses não. Esses não precisam. Não precisa. Tá, mas não existe, por exemplo, doenças que podem ser transmitidas dessas aves para o cachorro ou para o gato? Não. Normalmente são doenças que transmitem para o homem, mas infelizmente as doenças das aves que transmitem para o homem não tem vacina. Né? Já diferente das galinhas ou dos frangos que são vacinados nos galpões. E interessante essa pergunta, a vacina de aves é feita com colírio. Ah, é? É. Nunca vi isso. A vacinação... Aliás, assim, a minha pergunta achei que o senhor fosse falar assim, não existe vacina para ave. Não, existe. Existe sim, é? Existe vacina sim. E uma delas, inclusive, são curiosidades, né? É feita através... A imunização é feita através de você pingar a vacina no olho. E ter animal exótico em casa? Eles requerem alguma vacina também? Existe essa possibilidade ou não? Não, normalmente não. Normalmente, por exemplo... Existe, tem iguana, tem cobra. Iguana, cobra, répteis, você não tem vacina para esses animais, né? Ferret tem. O ferret, você conhece aquele ferret? Tipo aquele... o furão, é isso? O furão. É o furão nosso, né? Só que o ferret é americano. Eles pegam sinomose. E eles precisam eles precisam ser imunizados contra a sinomose. Eu já criei hamster. Hamster, não tem vacina. Acho que não tem vacina, né? Você nunca falou. Não, acho que eu nunca te contei essa história. Já criei hamster durante um bom tempo da minha vida. A gaiola tá até paradinha lá em casa. A criançada adora, né? É bacana, é bacana. São figurinhas, né? Mas não tem vacinas. Não tem vacinas. Dorme o dia inteiro, gente, e à noite fica rodando. É porque é hábito noturno, né? Então, durante o dia descansa, né? Intocado, normalmente, né? E à noite ele desperta. E quando cria? Já teve uma ninhada de 18. Só para contar aqui curiosidade. É verdade. É muito, é muito. Doutor Marcos, então, importância de vacinar. Isso a gente não pode negar. Tem que vacinar. Obrigatoriamente. No caso do teu gato, ainda tranquilo, é um animal de apartamento, vive isolado. Mas no caso de cães, não tem conversa. Ah, mas a Olenka não está livre agora dessa, não. Agora vai vacinar, sim, senhor. Perfeitamente. Doutor, muito obrigado pela presença. Rafael. Valeu pelos esclarecimentos. Espero que você aí de casa tenha gostado. E no próximo bloco tem música. A dupla que já passou da marca de 4 milhões de acessos em sua música A Carta de Larissa. É romântico isso, hein? No próximo bloco eles vêm para explicar qual a história dessa música e do seu sucesso. E claro, eles vão cantar aqui pra gente também. Então não saia daí.